Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar a irmã Edneuza para fazer uma oração pela palavra. Pai do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por o Senhor ter trazido nós até aqui. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar, Pai. Abençoa, Senhor, a tua serva, Senhor, que vai trazer a tua palavra. Fala conosco, meu Deus. Não aquilo que nós queremos, e sim aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, derrama a tua unção, transborda, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos teus pés, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, derrama a tua unção, meu Pai, sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, Paizinho. Obrigado, meu Deus. Amém, amém, amém. Esse estudo que eu vou trazer hoje, Deus tem falado comigo nele desde ontem, sabe? Veio um pequeno versículo e eu quis estudar um pouco mais aprofundado sobre essa passagem. E uma das coisas que eu queria perguntar a vocês é: vocês conseguem imaginar o tanto de livramento, o tanto de feitos que Deus tem feito na vida dos teus por conta da tua persistência? Né? Existe a fé, existe você querer servir o Senhor, e existe também quando vem a luta para lhe paralisar, para fazer você desistir e você persistir no Senhor por conta de algo. Existe também ali a presença do Senhor, vendo que grande é a tua batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E aqui hoje nós vamos estudar um pouco sobre a fidelidade de Deus para com aquele que é fiel com Ele. Né? Sobre uma pessoa que Deus se lembrou, e por conta da lembrança que Deus teve dele, Deus livrou o seu ente querido. Né? Vamos falar hoje um pouco sobre Abraão. Especificadamente, vamos falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra. Pega a sua Bíblia, sua espada, em nome de Jesus. Coloque aí em Gênesis 19, 23. Ontem, gente, eu me lembrei fortemente desse versículo. E o que eu mais me lembrava era: lembrou-se Deus de Ló, lembrou-se Deus de Abraão. Né? Lembrou-se Deus de Abraão e socorreu ali Ló. E uma das coisas que me fez se lembrar disso foi quando eu conversando com uma pessoa ontem, ela me falando sobre a vontade que ela tem de voltar, sobre o conhecimento que ela tem, que se existir alguns sacrifícios que através da minha vida, através da sua vida foram feitos, pode sim mudar o quadro da família. Pode sim mudar o quadro daquelas pessoas que a gente tanto ama, né? Em nome de Cristo Jesus. E uma das coisas que me fez muito se lembrar disso são as pessoas que pensam muito em desistir, que pensam muito em parar, né? E uma das coisas que eu me lembrei também, gente, é de coisas que são comuns para mim e vocês, às vezes, estar escutando. Sobre pessoas que se afastaram, pessoas que querem se afastar. Né? E eu quero conversar um pouco com vocês sobre o quanto isso é comum. Não somente para mim ou para o Tiago, mas também para vocês escutar isso. Né? O quanto pessoas falam sobre isso. Vamos começar a leitura em nome de Cristo Jesus. Gênesis 19, 23. A destruição de Sodoma e Gomorra. Amém? O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus.
ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os seus moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Obrigada, irmão. Em que Ló tinha morado. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Toda vez que eu leio em Abraão, eu me lembro de algo de muitos anos atrás, que eu pedia muito a Deus, que, Senhor, se for só um na minha casa, que ore, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz como o Senhor fez com Abraão. Né? Até hoje, mesmo depois da morte de Abraão, se cumpre as promessas que Deus faz a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no início nós vemos o quanto Deus se ira, o quanto Deus é poderoso, o quanto o seu poder vai além do que a gente pode imaginar. Eu coloquei aqui, em nome de Cristo Jesus, alguns pontos. Por que aconteceu essa destruição em Sodoma e Gomorra? Qual foi o motivo de Deus destruir Sodoma e Gomorra? Né? E começa lá, quem puder colocar lá em Judas 1:7. Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída somente por conta dos seus pecados. Mas Sodoma e Gomorra foi destruída porque ela deixou totalmente de fazer o bem, ela deixou totalmente de praticar a justiça. Pastor Tiago, o senhor pode ler? Judas 1:7. Amém. A violência, a imoralidade sexual, a homossexualidade e o estupro. A Sodoma e Gomorra praticava essas coisas. E isso era horrendo ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Luto pode ler Ezequiel 16, de 48 a 50. Ezequiel 16, 48 a 50. Amém? Amém, glória a Deus. Ezequiel, ela cita Gomorra como arrogante e desprezava os necessitados. Lá em Isaías 3:9, louvado seja o nome do Senhor. Tu pode ler, Ivani? Isaías 3:9. 9.
Pronto. Eles não tinham vergonha nenhuma, né? Eles ficavam expondo o seu pecado a quem quisesse ver, né? Então, Isaías cita, Judas cita e também Ezequiel os pecados de Sodoma e Gomorra. E enquanto eu estava estudando, eu estava pensando, essas coisas existem hoje na Terra? Essas coisas existem hoje no seu bairro? Né? E eu fiquei imaginando, Senhor, essas coisas estão existindo. Talvez a gente possa colocar até em um grau pior, não sei. Porque existe a pedofilia, que não é citada a pedofilia, mas é citado a imoralidade no geral, né? O estupro, né? Então, hoje já existe. Por que Deus não destruiu? Se você for alguns textos antes, você vê que Abraão, ele ficou ali perguntando a Deus o tanto que justo que poderia existir ali para poder Deus não destruir. E ele parou no 10. Existe um livro chamado Apocalipse que fala sobre muitas coisas que irão acontecer naquele grande dia, na vinda do Senhor. E creio eu, louvado seja o nome do Senhor, que a vinda do Senhor, ela vai vir num dia que ninguém vai esperar, ninguém vai estar imaginando. E a gente louva aqui um louvor que é Maranata vem Senhor. E há algum tempo atrás eu louvei esse louvor e fiquei pensando, Senhor, não pode vir agora não. Tem muita gente ainda que a gente quer que venha te conhecer. Tem muita gente ainda, Senhor, que a gente quer pelo menos ter a chance de falar de Ti para eles. Aí, só que todavia seja feita a Tua vontade, não a nossa. Então eu fiquei pensando sobre essas coisas, sabe? Porque tudo que Sodoma e Gomorra fazia, hoje é feito, nos dias de hoje. Né? Será que a gente pode imaginar que está próxima já a vinda do Senhor? E louvado seja o nome do Senhor. E o perigo também de olharmos para trás. Aqui a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Às vezes a gente olha para trás com medo de perder bens, coisas materiais. E isso faz com que a gente se paralise no caminho do Senhor. Isso faz com que a bênção maior não chegue na nossa vida ali, enquanto Ló foi. E Ló poderia não ter ido. Poderia não ter, louvado seja o nome do Senhor, não poderia ter sido destruído junto com a cidade. Por que Deus não permitiu a destruição de Ló, mas permitiu de sua esposa? Porque o coração de Ló, ele estava em Deus. O coração de Ló estava em Deus, o da esposa estava nas coisas. Estava no medo de perder as coisas. Acho que ela olhou para trás e, minha casa, minhas coisas, como é que ia ficar? E grande foi a destruição daquele lugar. Sodoma e Gomorra, ela vem falar sobre muitas coisas. Ela vem falar sobre os pecados que estão do lado da nossa casa. Pecados que estão na outra rua. E quando a gente vê esse tipo de pecado, muitas pessoas, hoje em dia é falado o quê? Nada a ver. É um exagero. Você está pegando pesado. Vale tudo no amor. Em qual amor? Né? Aqui eu creio que não existia mais aqui neles um sentido para nada. Para eles poderiam fazer o que eles quisessem. Tudo eu posso fazer. Quem manda no meu corpo sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. O que eu quiser eu faço. Não devo satisfação a ninguém. E hoje a gente vê que o mundo está do mesmo jeito. Mas existem os justos, como Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no 29 fala assim: assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Gente, eu creio que tanta gente está viva hoje por conta da sua intercessão, por conta da sua não desistência. Deus, quando Ele levanta uma pessoa, às vezes é só você, crente, na sua casa.
Ele não levanta à toa, não. E uma das coisas que eu vejo muito sobre a questão de você não desistir é você entender o seu chamado. O chamado que Deus tem para você não vai ser fácil de jeito nenhum. Às vezes é só você na sua casa. Mas Deus está a guardar os teus. Você fica olhando, observando, você não vê melhora. Mas Deus está a tocar. E quando você começa a observar, não está mais só você. Deus está começando a lhe dar suporte. Está levantando o seu esposo para o evangelho. Está levantando o seu filho. Está levantando o seu irmão. Quantos não querem voltar para os caminhos do Senhor e não estão conseguindo? Gente, eu converso com pessoas que querem voltar, mas não tem força nenhuma. Ontem eu assim, eu não vou conseguir. Muitas pessoas falam assim, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Principalmente as pessoas que elas querem se reconciliar verdadeiramente no caminho de Deus para poder voltar a fazer a obra, exercer o ministério, exercer um serviço, exercer um trabalho nos caminhos do Senhor. Pessoas que conhecem. Gente, para você conversar com uma pessoa que está afastada e que conhece a palavra do Senhor, é a coisa mais difícil do mundo. Tudo ela tem uma resposta para você. Tudo ela tem uma palavra ali para explicar do porquê que ela está afastada. Mas se eu e você, botando aqui no geral, se eu for perguntar de um a vocês aqui, gente, para quem vocês já conversaram sobre pessoas que eram convertidas e se afastaram por causa de quê? Por causa de pessoas. Por causa de decepções. Por conta de algo que alguém fez. Aí eu fico me perguntando qual é a salvação que essa pessoa tem para você. Aí quando não é isso, não é porque eu não me perdoo sobre o que eu fiz. Você não vai ser salvo por conta do seu perdão. Não é o seu perdão que vai lhe salvar, não. Até porque o sangue que foi derramado não foi o seu. Sabe? E começa uma guerra na sua mente. Eu passei por essa guerra. Eu chegava aqui na Ágape, sentava ali na última cadeira, exatamente onde a dona Leidiana está, a irmã Leidiana está. Eu me lembro até hoje que o irmão Gils ficava atrás de mim com um rolo de papel higiênico. Foi minha irmã. Eu me lembro que eu chorava. Não tinha força nenhuma. Não era porque eu não queria, não, gente, voltar, não. Eu queria demais. Mas ficava aquele negócio, para que tu vai voltar? Por que tu acha que o Senhor vai te querer de novo? Por que tu acha que tu pode voltar? Aí quem passa por essa guerra, é mais fácil de entender quem está passando por essa guerra. Quem nunca passou vai achar que é besteira. Ah, isso daí é uma desculpa. É cada desculpa. Mas eu passei por isso e eu sei que não é uma desculpa. Gente, é uma guerra horrível. É contra você mesmo. Porque quando ele não puder mais usar ninguém, nem situação, ele vai lidar você contra você mesmo. Aí você quer voltar, ele vai fazer de tudo para você não voltar. Então eu conheço pessoas que querem sim voltar, mas não se acham capazes. Na verdade, elas não são. Eu também não sou. Você também não é. Quem é capaz de fazer isso na nossa vida é o Senhor. Quando eu falo em Deus, eu costumo falar de um Deus que toca onde ninguém tocou. Porque se você estiver doente fisicamente, se você estiver doente no músculo, você vai no hospital, toma uma Voltaren, você toma algum remédio e passa a dor. Muitas vezes você está com insônia, você toma um remédio e você dorme. Se você está com algo emocional, existe agora acompanhamentos, né, de psicólogo, psiquiatra. Existem outras coisas que inventaram agora. Mas quem é que vai tocar na alma? Quem é que vai tão profundo do profundo, para tocar na tua alma e curar a tua alma? Por isso que quando eu falo em Deus, eu me lembro de uma cura profunda.
Não foi uma cura de você passar 15 dias no hospital. Não foi uma cura de você ir no psiquiatra, no psicólogo. Não foi essa cura. Foi uma cura da alma. Onde por muitos anos eu estava tentando lutar. Eu não conseguia porque eu estava só. Por que eu estava só? Porque eu não confiava mais que Deus estava comigo. Só que passou todos esses anos, eu afastada, sendo que eu estava errada. Porque Ele estava comigo. Eu é que não estava com Ele. Existe uma guerra na nossa vida, uma militância enorme da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Quantas pessoas você convida, você fala um pouco, você não passa nem muito tempo falando, não, a pessoa já se aquebranta chorando. A pessoa já está se lembrando de algo que Deus fez na vida dela. Por que ela não volta? Por que naquele momento ali, ela não já, onde é a igreja? Porque existe uma guerra. E vai ganhar quem está mais fortalecido, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando decidi, vou falar um pouco do meu testemunho, porque foi algo que eu vivi perante essa palavra aqui, sobre o que Deus está falando, e lembrou-se Deus de Abraão. É como se Deus estivesse guardando os teus e falando, e lembrou-se Deus de Tiago, e lembrou-se Deus da irmã Regina, lembrou-se Deus da Sônia, que busca pela madrugada, que jejua, que está ali guerreando. Porque, gente, para guerrear por uma vida, não é todo mundo que quer, não. E quando Deus levanta uma pessoa na sua vida para você guerrear por ela, é porque Deus vai lhe dar o suporte para isso. Mas também Ele não vai lhe obrigar. E ontem, sobre essa conversa, uma coisa que eu observei é que essa pessoa, sim, ela sabe o que fazer. Sim, ela sabe como fazer. E sim, ela confia que vai dar certo. Mas na cabeça dela, ela crê que por ela, muito falho, ela não vai conseguir, ela não é digna de oração, ela não é digna disso, né? Minha irmã, mas quem é que é? Quem é digno? A palavra fala, sim, sobre uma oração que é feita pelo justo. Muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Mas o justo, minha irmã, se você for pensar que o justo é um perfeito, eu costumo sempre dizer, o justo não é o perfeito. O justo é o que está procurando justiça em Deus, que é o que você está fazendo agora. Você está procurando em Deus ver como é que você vai resolver isso aqui. Você está procurando em Deus aprender mais para saber como é que você vai cuidar da sua família. Você está procurando em Deus ver como é que você cura aquilo que está na sua mente, ou no seu coração, ou no seu espírito. Você está procurando em Deus. E nós temos um recurso bem presente, que ele fala o que foi para o Pai, mas nos deixou o Consolador, que é 24 horas conosco. E eu queria muito falar sobre isso daqui. Sobre você não desistir. Sobre você que pensa muitas vezes, está muito pesado, eu não vou aguentar. Não, agora eu estou muito ocupado. Gente, existe um Deus. Esse Deus, Ele faz aqui, ali e além. Muitas pessoas que aqui estão, tenho certeza que Deus direciona orações, que Deus direciona a busca, que Deus direciona visitas, que Deus direciona lembranças de pessoas. Gente, Deus sabe para quem Ele está dando isso. Deus sabe por que está fazendo isso. Aí você acha que depois de grande guerra, de você enfrentar algumas guerras que você pede ali para um ente vencer as drogas, para um ente vencer a bebida, para um ente vencer a imoralidade, você acha que você não vai passar por nada. Porque assim como Jesus fez obras infinitas, obras maravilhosíssimas, e ali ele foi rejeitado, ali ele foi chicoteado, ali ele passou por todo aquele sofrimento ali,
E se você estiver procurando fazer as obras que o Senhor fez e você não passar por nada que Jesus passou, está errado alguma coisa. Uma das coisas que vai fortalecer o crente é a luta. A luta não vem para fazer você desistir, não. É para aumentar você mais um pouquinho no grau da maturidade, do fortalecimento na fé, do fortalecimento que Ele pode. A gente pode falar de muitos milagres feitos só hoje. Suiane, mas não aconteceu nada na minha vida hoje. Aconteceu, você está respirando. Aconteceu, está acontecendo. Em todo momento está acontecendo milagre. Sabe? Eu costumo muito olhar sobre um Deus tão grande, tão imenso, que quando existe qualquer coisa que possa aparecer para lhe paralisar onde for, ou o seu louvor ao Senhor, você trazer a palavra ao Senhor, o seu serviço ao Senhor, ou o seu amor ao Senhor, independente da igreja aqui, do físico aqui do templo. Às vezes você não tem força de falar uma palavra para alguém. Gente, existe um Deus. Eu gosto de falar muito da grandiosidade de Deus, porque Deus, como eu falei no início, Ele tocou onde ninguém tocava, que foi na minha alma. E na minha alma ela não era uma falta de perdão, não. Ah, Suiane, você tinha um rancor? Também não. O que tinha na minha alma era eu entender a morte de uma pessoa. E eu só queria que Deus me explicasse. Se não fosse Deus, para mim não servia. Tinha que ser Deus, porque eu tinha intimidade com Ele. Eu já estava nos seus caminhos. Só que Deus já estava a falar, gente. Aí a gente vem colocar um monte de coisa no meio, querendo atrapalhar o que Deus está falando. É você mesmo que se atrapalha. E quando Deus ouve a misericórdia dEle e me socorrer, porque foi Ele, e eu entender o que Deus tinha feito e o que Deus faz até hoje, é uma coisa muito imensa sobre o que Deus faz na nossa vida. Porque quando você tem um encontro com Deus, porque um amigo lhe levou, um amigo pelejou por você, alguém orou, alguém intercedeu e você foi ganho para Cristo por uma pessoa. Oh, glória. Amém. E vamos fazer isso em nome de Jesus. Ou então você foi ganho por Cristo porque você adoeceu e Deus lhe curou e você sentiu que a cura foi Deus e você foi ganho para Cristo por conta de quê? De uma cura, né? Ou então quando você foi ganho para Cristo porque um ente seu estava jurado de morte e houve um perdão e não aconteceu mais, pronto, você viu o milagre ali. Pronto, você foi ganho para Cristo porque foi resolvida uma causa. E tudo foi através de alguém. E quando você tem um encontro com Cristo, que é Ele que toca a sua alma, que foi Ele que se mostrou para você, te mostrando que Ele é Deus. Sabe, eu acho que eu não consigo explicar para vocês como é que foi o meu encontro com Deus. Porque foi algo muito mais grandioso do que eu posso explicar. Então, porque muitas vezes eu falo com muita força, porque eu sei do que eu estou falando. E olhar para pessoas e paralisar de alguma forma, por conta de alguma coisa, não tá no meu pensamento. Porque eu já tenho certeza absoluta de que Ele existe. E quando você existe, essa certeza no seu coração de que Ele existe, Ele existe, Ele existe, Ele existe. Você vai entender uma coisa na sua vida, que existe a salvação. Que a salvação não é um conto de fadas. Que a salvação não é uma revista qualquer que está escrito. A salvação não foi porque alguém lhe contou, não. Ela existe. Você tem um pai. E foi isso que para mim, gente, é tão especial. É muito especial o que Deus fez na minha vida sobre Ele tocar a minha alma. E quando Ele tocou, gente, a vergonha foi grande. Como eu falei. Como é que eu vou voltar com a minha cara lisa,
7 anos afastada, para um Deus tão maravilhoso que diz que me perdoa. E que ainda me abraça e diz que estava me esperando. O constrangimento que eu tinha de Deus. Sabe? Então, esse Deus, quando aconteceu de eu vir para os caminhos do Senhor novamente, que já faz 5 anos, Suiane, não houve mais convites? Houve. Suiane, não houve mais pratos? Houve. Não houve tentações? Houve. Mas o que foi que eu coloquei na minha vida? E eu queria trazer como dica para vocês um escape. Eu coloquei um ponto de partida. Como assim, Suiane? Eu escrevia. Eu tinha um caderno e eu escrevia. Toda vez que vinha, logo quando eu voltei, logo no início, nem pensava no pastor Tiago. O que foi que eu fiz? Eu preciso ter um escape para poder rejeitar isso daqui, porque eu ainda estava me fortalecendo. Sabe qual era o escape que eu tinha, gente? A minha mãe. Todo convite, todo prato, tudo que era... A minha mãe está precisando ser curada. E eu preciso voltar para Deus curar ela. Na época, minha mãe ela sofria de uma dor na coluna horrível que médico nenhum resolvia. Mas Deus envia no médico certo. E até hoje, graças a Deus, ela não sofre com essas dores mais. Então, você começa... O que foi que eu comecei a enumerar? A principal não era nem eu, nem meus filhos, era minha mãe. Aí, por quê? Porque quando você vê o sofrimento de uma pessoa, principalmente de quem você ama, você quer aliviar de alguma forma. Se você não consegue, você começa a buscar Deus, que sabe porque que Deus consegue, que Deus faz. Aí eu comecei a ver causas. Aí o que eu fazia? Eu ia lá e anotava a causa. Eu não vou cair nesse prato do demônio aqui, porque existe essa causa aqui. Eu não sei se essa causa aqui vai se resolver. Mas eu vou continuar orando, porque se, por conta de um sacrifício, Deus vai livrar alguém, então eu quero sacrificar. Então eu comecei a colocar pontos de partida para que eu não caísse. Para que eu não esquecesse de qual é o plano de Deus na minha vida e na vida deles. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito pode a sua eficácia a oração de um justo. Né? Se você colocar todo o seu coração ali, ele escutará a oração que é feita do coração. Jeremias fala sobre isso. Então eu comecei a buscar e buscava demais. Por quê? Porque é como se eu estivesse numa corrida contra o tempo. Porque eu tinha perdido 7 anos. Sabe? E eu fiquei naquela fissura, vou usar essa palavra agora, porque eu queria que Deus fizesse algo, queria que Deus me escutasse, queria porque queria buscar. E quando você mais escuta que Deus está escutando a oração, que Deus vai fazer, você está confiando. E você começa a ver a diferença. E hoje eu vejo a diferença na minha família. Hoje eu vejo a diferença na minha mãe. Hoje eu vejo a diferença dos meus irmãos. Hoje eu vejo a diferença principalmente em mim. Porque uma coisa eu aprendi na minha vida, se você vir para a igreja por causa de alguém, na hora que essa pessoa falhar com você, você pode deixar Jesus. Venha servir a Deus porque você ama Jesus. Porque você precisa de Jesus. Né? E quando você está se fortalecendo ali, você vai ter força para buscar pelos outros. E eu comecei, ao decorrer do tempo, ao decorrer de vindas para o culto, ao decorrer de morar com o pastor Tiago e estar sempre conversando com ele e entender algumas coisas, eu pude compreender que as lutas, ela vem para fortalecer. Quando você vem já caliçado de luta, não é qualquer coisa que vai lhe abater. Não é qualquer coisa que vai lhe doer, porque você já passou por algo pior. Não adianta aceitar Jesus e vir para a igreja, agora está tudo de bom, você é muito bem cuidado, vai acontecer isso. Aquilo. Gente, começou a guerra agora. Começou a guerra, foi agora. Sabe? Porque se o inimigo não conseguir de um jeito, ele vai procurar de outro. E eu vou lhe dizer uma coisa, é até o último respirar. Porque ele quer que você perda a salvação, porque ele sabe que ele não tem salvação, ele não quer que você tenha também.
E eu creio, assim como Deus lembrou-se de Abraão, Deus está se lembrando de você. Você pode ter um familiar onde for, do outro lado do mundo, pode ser em outro estado, pode ser em outro bairro, pode ser onde estiver, minha irmã. Deus está a livrar, Deus está a guardar, Deus está a dar tempo para que essa pessoa queira o Senhor, porque o mais importante é a salvação. Quantas orações eu faço? Não sei se você já fez essa oração. Senhor, se for para morrer, Pai, só não deixa morrer sem Ti. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor. Hoje eu estava me lembrando, meu Senhor Jesus, como há muita coisa ainda para a gente pedir. Como há muita coisa ainda para a gente fazer. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá, Senhor, força. Nos dá, meu Pai, em nome de Jesus, palavras. Porque quando a gente vai conversar com os nossos para poder falar no Senhor, a gente às vezes tem que pisar em ovos. Para poder aceitar alguma coisa. Para poder receber alguma coisa. Eu creio num Deus que está transformando corações de pedra em corações de carne. Eu creio num Deus que sim, eu e minha casa, e quando falo minha casa, eu não falo somente a casa que eu moro com os meus filhos e meu marido, mas toda a minha parentela, em nome de Jesus. Deus vai salvar, Senhor. Né? Estamos a pedir, todos aqui que aqui estão a pedir, estão a confiar em nome de Cristo Jesus. E Deus, Ele é fiel. Aqui existiu, quem era Abraão, né? Abraão, amigo de Deus. Né? Abraão, até hoje é cumprida porque a geração de Abraão é como os grãos da terra. Então, até hoje tem aí geração de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre desistência, gente, que nós não venhamos pensar. Se estiver cansada, se estiver enfadada, se estiver desgostada, descanse. Venha, mesmo assim, cansada. Venha com desânimo, mas venha. Porque é um momento. É um momento, é um tempo e ele vai passar. Às vezes, muitas são as lutas. Para a gente compreender a luta de quem está passando, a insistência nos caminhos do Senhor e não está desistindo, gente, grande é a luta. Dizer que não existe perseguição com crente, não existe. O crente não tem como viver sem perseguição. Alguma coisa está errado. Não existe um evangelho que fale só de prosperidade, que tudo vai dar certo, que você pode fazer o que você quiser, que Deus perdoa, você já está salvo, você... Não existe isso. Né? Porque se Jesus passou, e Paulo fala sobre muitas cartas, sobre sofrimento, sobre o que Paulo passou. Paulo estava em pecado para passar pelo que ele passou? Não estava, Paulo estava a guerrear. Paulo estava a pregar, Paulo estava fazendo a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a ser mais semelhantes. Assim como foi Paulo, assim como foi Abraão, assim como foi os discípulos. Que Deus nos ensine a buscar mais, se isso for o que o Senhor está falando para nós. Hoje Deus quer que a gente tenha mais fé. Como é que tem fé em tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Mas não está acontecendo só coisa ruim. Tem coisas boas acontecendo também. Se você for uma pessoa pessimista, você só vai olhar para o que está acontecendo de ruim, você não vai ver o que está acontecendo de bom. Então, existe vida, existe a esperança, Deus já está a escutar a oração do justo. Deus pode livrar os seus? Pode. Pode. Quantos aqui não podem falar sobre pessoas que vieram conhecer Jesus através da sua vida? Sobre pessoas que se converteram através da sua vida, sobre pessoas que procuram Deus através da sua vida. Né? Só em você incentivar a falar, você já está pregando o Evangelho. Muitas vezes o Evangelho é pregado mesmo a gente calado,
com os nossos feitos, com as nossas posições, sobre o que a gente faz. Às vezes a gente não chegou ainda a uma pessoa, a pessoa vem, não, eu vi tal coisa que fulano fez, eu achei tão interessante, eu quero conhecer esse Deus. Então é um Deus que sim vai livrar os teus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio sim que Deus, Ele está a tocar os corações, como eu falei, e os corações que para nós é inacessível. Nossa, quem é que não tem aqui um irmão, alguém dentro de casa, que não quer escutar de jeito nenhum o que você tem para falar? Mas existe um Deus que envia um que fala e toca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós não venhamos pensar sobre a questão de merecimento ou não. Se você está pensando em desistir, não desista jamais. Se você não está vendo nada agora, olhe para trás e olhe o que já aconteceu na sua vida. Lembre-se de coisas que Deus já fez, que para você era impossível e somente Ele podia fazer e Ele fez. Então não adianta somente olhar para o que está acontecendo agora, mas sim para um Deus que já fez o impossível, um Deus que fará o impossível e um Deus que vai estar presente não só na nossa vida, mas na vida dos nossos. Por conta de você que está em pé, por conta de você que está persistindo, por conta de você que está buscando. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, pastor Tiago. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.